tudo bem? Passando para a gente compartilhar um pouquinho da palavra de Deus para o nosso tempo de reflexão. E hoje eu gostaria de falar um pouquinho com você sobre reconciliação. A palavra reconciliar significa fazer as pazes, fazer nova aliança. Eu não sei se vocês vão pensar como eu, mas eu me lembro sempre dessa palavra de fazer as pazes, dessa expressão. Eu me lembro sempre de uma fase na minha infância que a gente brigava com os irmãos ou brigava com os coleguinhas e os pais nos falavam, vai lá reconciliar, vai lá fazer as pazes. E aí a gente dava um aperto de mão, assim, meio um desculpa, meio atravessado, era uma coisa meio forçada, mas funcionava, a gente voltava a conviver e a brincar e esquecia daquilo. Nós nesse tempo agora de estar tão dentro de casa, dentro da nossa rotina familiar, a gente começa a observar a necessidade de reconciliação. A gente começa a ver que os nossos relacionamentos precisavam de um outro olhar, precisavam de um novo significado, e a gente começa a observar as necessidades. Não é assim que acontece? Quando a gente está dentro de casa, a gente vê um armário que precisa de dar uma organizada, roupas que a gente precisa tirar para doação, coisas que a gente não usa mais. A gente começa a observar uma pintura que a gente quer refazer, as necessidades do lar. E assim funciona também com os relacionamentos. A gente começa a perceber coisas que precisam ser modificadas, comportamentos, palavras, atitudes e coisas que precisam ser reforçadas, renovadas, sabe? Ser ditas novamente. E a gente precisa de fazer esse processo também internamente, com a gente, sabe? De valorizar aquilo que nós temos. É uma mudança de olhar, sabe? É uma mudança de percepção que está acontecendo nesse momento. Então, a reconciliação ela é muito ligada com a forma com que a gente vê. E falando sobre olhar, me veio à mente uma passagem que eu gosto bastante também nos evangelhos, que são os momentos de cura de Jesus, quando ele está operando as suas curas e os seus milagres. E tem uma cura em especial, que é do cego, sabe? O cego Bartimeu, na cidade de Jericó. Ele vivia ali na rua pedindo esmolas e ele ouve falar que Jesus vai passar por ali. E Jesus vem com a sua multidão ali ao redor e tudo, e ele escuta o movimento e já imagina, é Jesus que está chegando. E ele começa a gritar, ele diz, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele começa a importunar com seus gritos, mas Jesus o escuta e manda chamar, e manda buscar. E ele vem até Jesus e Jesus faz uma pergunta clássica e óbvia. Ele fala assim, o que queres que eu te faça? E o cego diz, eu quero ver. Né? Seria meio óbvio, eu quero enxergar, mas não é óbvio. Sabe por que não é óbvio? Porque dentro daquele quadro de cegueira existiam diversas necessidades de alimento, de casa, de moradia, de voltar a ter uma família, de viver em família. Mas ele foi naquilo que para ele era importante, a visão. E a visão é muito importante. A forma com que a gente vê a nossa família, a forma com que a gente vê a gente mesmo, a forma com que a gente vê a sociedade, o próximo, faz com que a gente mude tudo ao nosso redor, que tudo ganhe mais vida, mais cor, mais alegria, né? Mais entusiasmo. É o nosso olhar que tem que modificar. E ele foi naquilo que realmente é a necessidade do ser humano, é enxergar, sabe? Eu quero ver. Então Jesus faz uma pergunta que pra gente já tem uma resposta tão óbvia, tão simples, tão direta. Ele é um cego, ele quer ver. Só que muitas vezes a gente está cego e a gente não quer ver. É necessário uma pandemia, é necessário uma quarentena, um distanciamento social para a gente ver que a nossa família é o que a gente tem de mais importante, sabe? A gente mesmo é o nosso maior tesouro, sabe? É o que a gente carrega, é o que a gente leva, é o que a gente é a nossa essência. A gente tem que olhar com mais bondade pra gente, com mais humildade pra gente. Então, tudo isso que está acontecendo é um momento de Deus perguntar pra gente o que vocês querem. E a gente vai falar, Deus, eu quero ver, eu quero enxergar. Sabe, isso é uma necessidade da humanidade e muitas pessoas abordam esse tema. E tem o Nietzsche, o filósofo, que ele fala que quando a gente olha muito tempo para dentro do abismo, o abismo também olha pra gente. É como se o abismo também penetrasse em nós.
Então, se a gente olha muito para as coisas ruins, se a gente olha muito e pontua aquilo que não é legal que está acontecendo, as tragédias, as mortes e tudo, esse mal começa a entrar dentro da gente. E a gente volta a ser cego. Então a gente precisa enxergar com esse olhar de novidade que esse cego teve, sabe? Esse olhar do novo, um mundo que já existia, que estava ruim para muitas pessoas, pessoas com tantos problemas naquela época, com certeza, mas aquele olhar, imagina o primeiro olhar desse cego, quando as escamas caíram dos seus olhos, ele viu tudo novo, com o entusiasmo daquele que está vendo pela primeira vez. Então, que esse reconciliar que nós estamos falando aqui, dessa necessidade de olhar com bondade, de fazer as pazes com a gente mesmo, sabe? De fazer as pazes com o outro, com a nossa família, de perdoar, de liberar perdão, de se perdoar, de não guardar rancor, de não guardar mágoa, de não carregar nada. Isso aí é um fardo muito pesado, sabe? É ser livre na caminhada e caminhar para frente e aceitando essa proposta de um novo pensamento e essa proposta de enxergar a sociedade de uma outra forma, de valorizar o ser e não o ter de verdade, porque a gente está sendo obrigado a fazer isso, mas é uma obrigação tão positiva, porque o resultado disso tudo vai ser muito bom. Então, que esse tempo seja um tempo de reconciliar com seus valores, com a sua essência, sabe? Até de enxergar e reconciliar com seus defeitos, porque fazem parte da sua essência, daquilo que você é. Né? Então, que a gente possa viver esse tempo com mais bondade nos nossos olhos, com mais humildade. Isso vai ampliar a nossa visão de Deus, isso vai ampliar a nossa visão de reino dos céus, vai ampliar a nossa visão de humanidade. Que você possa ser tocado por essa palavra, não no sentido de você rejeitar as coisas que estão acontecendo ou de rejeitar esse momento, mas no sentido de compreender e aceitar o convite desse olhar para dentro, de olhar para si, sabe? Que Deus te abençoe, que você veja tudo de lindo que Ele tem feito, que Ele sempre fez, né? E que nós precisamos desse olhar novo, sabe? Como esse cego que olhou pela primeira vez ali, que nós precisamos de olhar com mais entusiasmo para tudo que está acontecendo, para as coisas simples da vida, que na verdade são as mais importantes. Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana muito abençoada, direcionada por Ele em todo o tempo. Fique com Deus.